paz do Senhor. Nós estamos aqui com o segundo episódio, A Caminhada com Jesus. E antes de iniciar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Fernanda Eletro, Flower Cosméticos, Elida Cantora. Então, se vocês queiram adquirir produtos de qualidade e eletrodoméstico e uma professora de excelência, que é a Elida, nós iremos deixar o contato deles no final do vídeo, tá bom? Então, acompanhe, tá? Nós esperamos vocês engajar o nosso canal cada vez mais. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é mãe, que é empresária e missionária. E daqui uns dias, se Deus permitir, advogada. E é um prazer tê-la aqui no nosso espaço, viu? Missionário Atna. Que Deus possa abençoar a sua vinda até aqui. E sei que Deus, através da sua vida, vai falar para outras vidas também. E a curiosidade, né, que a gente tem, assim, como sustentar, né, Jesus e caminhar com Ele. Nós sabemos que a gente tem a nossa história, a nossa caminhada, e você tem a sua, né? E conta um pouco, assim, desde da trajetória, do início, da convenção. Conta um pouco do seu testemunho, que é lindo. Eu tenho certeza que Aleluia. vocês irão amar esse testemunho. E de muitos desafios, de muita dificuldade, mas que Deus estava sempre presente, né? Amém. Verdadeiramente. Primeiro, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. E quero dizer para você, Lu, que eu estou muito orgulhosa desse projeto grandioso, Amém. de hoje ver você com seus sonhos realizados. E isso prova que se não fosse Jesus, nada disso teria acontecido, né? A Amém. gente sonha e Ele faz realizar. Amém. Lu, primeiro, assim, eu gosto muito de uma frase, eu não sei quem é o autor, mas eu gosto muito da frase, eu me lembro dos dias que orei por coisas que eu tenho hoje. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, assim, não existe caminhada com Jesus sem uma vida de oração, sem secreto, sem particular. E eu orei muito para viver o que eu estou vivendo hoje. E eu posso dizer para você, permanecer só permanece na oração, só permanece quem busca, só Verdade. permanece quem se separa, só permanece mesmo quem aprende a ouvir a voz de Deus. É verdade. E assim, desde criança, né, você já foi criada em um lar evangélico. E como foi a convenção sua? Porque muitas vezes a gente é criado num lar evangélico, mas não tem não é convertido, né? Sim. Então, conta aí um pouco como foi. De fato, Lu, nem todo ambiente que você é introduzido, que você cresce, lhe faz ser aquilo que você ou que seus pais esperam. Por exemplo, nem todo filho de médico é médico, Verdade. mas filho de crente tem que ser crente. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem é que filho de crente, ele uma hora ou outra ele vai conhecer Jesus verdadeiramente. Verdade. E eu conheci Jesus na minha casa, com a minha mãe. Eu tenho referências de mulheres de Deus, minha mãe, minha irmã. E como foi esse despertar para mim, assim, de uma vida com Deus? Eu tive uma experiência aos 9 anos de idade. Uhum. E eu só vim me converter aos 21 anos de idade. Porque não é porque minha mãe era crente, eu cresci nesse ambiente de fé, que eu sentia vontade de ser crente. Muito pelo contrário. Uhum. Eu sentia vontade de conhecer o mundo. Eu sentia vontade de fazer o que os meus amigos faziam e que eu não podia fazer. Eu pensava assim, a minha mãe não me deixa fazer. Uhum. Então, assim, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui para o mundão e eu conheci o mundo. E eu não queria saber de ser crente, não queria saber de ter fé. E, por um tempo, fiquei um pouco cética. Mas eu me lembro de uma experiência muito forte que eu tive com Deus aos 9 anos de idade. Uhum. E eu chorava muito porque eu sou órfã. E eu falava assim, Senhor, por que eu não tenho pai?
Por que que meu pai teve que morrer e a gente passa por tanta dificuldade? E eu me lembro que eu tive uma visão no céu e abriu-se para mim uma visão nítida de um homem com uma coroa de espinhos, com uma tocha de fogo nas mãos, e falava para mim: Watna, eu a partir de hoje sou teu pai. E Amém. Jesus é o meu pai. Amém. Que caminhada linda, né? E após esse encontro com Jesus, né, que você teve aos 9 anos, e aí como foi o desenvolvimento, assim mesmo, né, que você disse que foi aos 17 anos. Aos 17 anos, só queria conhecer o mundão, né? E aí quando foi mesmo a convenção, né? Eu aceitei Jesus, na verdade, eu voltei para Uhum. Cristo aos 21 anos de idade, porque eu me lembro de uma canção muito cantada que falava assim: entra na minha casa, Jesus entra na minha vida. E um dia essa canção cantou para mim como se fosse o Espírito Santo cantando. Eu falei assim: então tá bom, Senhor. Se o Senhor verdadeiramente existe e o Senhor pode mudar a história, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E eu me lembro que eu fui numa igrejinha muito pequena e tinha um profeta lá e ele falou assim: mulher, Deus manda te dizer que ele te chamou para fazer a obra dele, para tu pregar o evangelho. E hoje tu tem a oportunidade de escolha. Se tu volta para Cristo, se tu aceita ele como o único e suficiente Salvador, ou se você quer viver uma vida sem Deus. Aí eu falei: eu quero viver uma vida com Deus, eu quero viver essa experiência. E eu, a partir de hoje, eu vou fazer tudo que agrada a Deus. E aos 21 anos de idade, eu vivi o primeiro e único amor, e o perfeito amor, amor ágape. E assim, na adolescência, já partindo para a fase adulta, né, que é os 20 anos de idade, o mundo ele atrai muito, né, missionário Muitas Atila, propostas. muita proposta. E assim, nesse meio, teve queda, porque muitas vezes a gente olha assim uma mulher forte, empoderada, que nem a senhora é, né? Mas em algum momento ali, até para mostrar para as pessoas que às vezes a gente é falho, né? Mas que Verdade. Deus, quando Ele tem um chamado, não tem ninguém que impeça, até mesmo as nossas vontades, né? Verdade. Elu, a Bíblia diz no Salmo 70, de número 70, que Asaf, ele andou olhando a vida do ímpio e quase os seus pés escorregaram. E ele retrata aquela situação dele da seguinte forma: quanto a mim, Senhor, os meus pés quase escorregaram, porque eu andei olhando a vida do ímpio. O Uhum, ímpio não tem aflição nem na morte. uhum, Parece verdade. que o ímpio tem tudo. Deus, eu tive altos e baixos, mas eu nunca desviei. Dos 21 anos até os dias de hoje, eu nunca desviei. Uhum, Mas eu tive momentos de questionar. Eu me lembro que uma vez eu tive uma experiência que eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais falar. Eu quero agora sentar e ouvir. uhum, E o Senhor, ele falou para mim assim, uma visão, ele falou assim, me mostrando eu pegando uns peixes e eu perdi os peixes, eu ficava triste. E aí o Senhor falou assim: você entendeu a visão? Eu falei assim: não, Senhor, eu não entendi. Mas eu não gosto de pegar peixe e soltar. uhum, Não tem graça. Aí o Senhor falou assim: pois é, Watna. Quando tu não prega, quando tu não fala, tu solta os peixes, as almas se perdem. Quando você abre a tua boca, eu trago os peixinhos para a tua mão. E é privilégio pregar o Evangelho de Cristo e ver as pessoas se render. É privilégio ser ferramenta de Cristo na terra, porque a glória dele, ele nos usa, ele coloca palavras na nossa boca. Então, isso para mim é muito gratificante. É continuar uma vida com Cristo e não é fácil, não é só rosas, verdade, tem os espinhos verdade. também. Verdade, irmão Ati, não é fácil. E assim, até o momento da convenção, eles dizer assim, não, é isso que eu quero para a minha vida, e entender o propósito de Deus, a gente passa por altos e baixos, né? Assim como o testemunho da senhora. E então, assim, no momento da convenção,
né, o chamado. E a senhora teve a perspectiva de um chamado, é, como assim? Não, eu quero ser cantora, eu quero ser pregadora. Não é nem querer, né? É sentir, né? De fato, que Deus tem Na pra gente. verdade, nós, como somos batizados com o Espírito Santo, Uhum. a gente, é, o chamado aflora na gente, a gente sente o Verdade. chamado de dentro para fora. É verdade. Por exemplo, você, Lu, você tem uma voz linda, você canta. Meu, Eu não canto nada, eu não. mas eu me lembro de você cantando os hinos da Rose Nascimento, uma Ah, perfeição de voz. Então, assim, eu tenho um timbre bem forte, uhum. postado. Então, assim, eu acho que eu nunca cantaria. Não, Pois não- a primeira vez que eu vi a senhora com esse timbre, aí eu disse, menina, essa aí é uma cantora. Aí as fala, pessoas missionário confundem Atnas, muito. né? Pregador Atnas. Ah, então não é não. Olha, É. mas o interessante é que é igual eu sempre falo. O chamado, ele vem de dentro para fora. Quando você pensa que não, você já vê o que Deus quer com você. Então, Uhum, assim, comigo sempre foi assim. Eu uhum, sempre fui muito espontânea, extrovertida, sempre lidei muito bem com as pessoas, converso muito bem, dinâmica, assim, resolvo. uhum, E aí quando o chamado ele veio assim que eu falei assim para Deus, Deus, o que é mesmo? Eu tive uma visão, um sonho uhum, também, e o Senhor falava, a voz do Senhor, audível no sonho, falava comigo, o uhum, Atna, prega a minha palavra. Nesse dia eu não tive mais dúvidas. Então, assim, eu passei a ler a Bíblia diferente, uhum. entender diferente e ministrar. Foi natural. O microfone veio para minha mão, não foi nenhuma questão assim. Hoje vem pregar aqui. Aham, Deus sei. começou a me usar no natural, nas oportunidades. Deus já me tomava e Uhum. a glória de Deus descia. E para a glória de Deus, Deus me deu um dom diferenciado. Para a glória de Não, é Deus. lindo demais, né? E assim, falando um pouco, né, dos dons, e muitas vezes a gente fica desacreditado do que Deus tem para nós, né? E assim, é, a gente com as conversas, né, antes do podcast, a senhora já falou que foi órfão, né? E isso abala muitas vezes, até mesmo o nosso ministério, né? A gente se Verdade. pergunta muitas vezes, né? Tem muitas coisas que era para dar errado, Sim, mas quando Jesus chega, ele faz dar certo. é, Uma perspectiva para as mulheres que tem hoje, forte, sim, bem-sucedidas. E a minha casa, as pessoas olhavam assim e viam uma viúva com 3 filhos e elas imaginavam o pior, né? sim, Sempre uma família muito humilde. E quando Jesus chegou lá em casa, mudou tudo. Quando Jesus chegou lá em casa, eu vejo minha irmã ministrar, eu fico de boca aberta. Eu falei assim, é lindo Jesus, mesmo. como que o Senhor usa desse tanto? É, Eu vejo Deus tomar minha mãe em conselhos, em palavra, e eu falo é, assim, a minha casa, ela tem uma unção diferenciada. é, E os dons do Espírito Santo. Esses dons, ele nos dá discernimento, eles nos dá autoridade. E quando a gente pensa que não, assim, já é aconteceu verdade. o sobrenatural de Deus. É verdade, irmão Adna. E assim, trazendo para o lar, né, que é a irmã Dominga, eu conheço muito bem. Sei que é uma mulher de fé, de autoridade. Ela e a irmã Lia, assim, têm uma autoridade tremenda, né? E muitas vezes, assim, dentro de casa, a gente passa por provações, né? Com os nossos mesmo, né? E eu sei que o testemunho da senhora tem também, né? Essa ponte, porque muitas vezes é uma ponte que a gente passa por ela, né, a caminhada com Jesus, mas tem ali um pedaço faltando, é alguém que precisa verdadeiramente ser convertido no nosso lar, e isso muitas vezes a gente fica se perguntando, né, e como é que a senhora lida com isso, né, assim, se tem alguém, né, que precisa verdadeiramente ter um encontro com Deus, né? Com certeza, né, Lu? A gente recebe essa graça, esse poder, Uhum, a gente recebe
Todos têm esse mesmo impacto de poder, igual eu tive, igual a Anilia teve, igual a minha mãe E o teve, inimigo sempre tenta nos envergonhar, né? sempre. Sempre. E Uhum. é aquela coisa que eu acho muito linda, é quanto custa e quanto vale. Tem gente que tem preço, mas tem gente que tem valor. A minha casa é uma casa de valores. Lá em casa, a mãe sempre prezou muito por valores. Para minha mãe, privilégio é falar e cumprir. E me lembra muito de Números, quando diz a palavra do Senhor que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso falaria e não cumpriria? E isso é muito dentro da minha casa. Eu tenho esses princípios. Nós, quando Deus usa, quando nós profetizamos, minha mãe falou assim: se profetizou o profeta, tem que cumprir. Se não cumpriu, não é profeta. É. Então, eu peguei essa base. E essa base nós temos estendido à nossa família. Temos pessoas que ainda não servem a Cristo, temos, mas a semente já foi Foi plantada. plantada, é verdade. Filho de crente tem que. Na verdade, isso é um É um chamado, chamado, é verdade. porque mais cedo ou mais tarde o céu vai recrutar. Eu não queria ser crente. Aos 21 anos de idade, o Senhor me chamou. Eu te chamei para pregar minha palavra. E aí? E aí eu quero, Jesus. E eu já vivi experiência com Cristo maravilhosa. Não vivo eu, mas Cristo Cristo vive vive em em mim. mim. Irmã, missionário Atney, assim, falando de experiência, né? E qual foi a experiência impactante que a senhora teve, assim, dentro da igreja, pregando, ou em outro lugar, em outro estado? E qual foi a experiência, assim, que a senhora viveu, né, na presença do Senhor, na pregação? Pregando para mulheres, né, em congressos, em eventos, né, na faculdade. Qual foi essa experiência, assim, como pregadora, né, Ah, vou contar uma maravilhosa que eu tive. Verdade mesmo. Aham. Eu cheguei na faculdade, eu meio introspectiva. Não é, não é da minha alçada ser assim, né? Mas eu só andando terreno, meio introspectiva. E eu falei assim, Senhor, aqui eu vou ficar mais reservada, porque eu vim para aprender e eu vou ficar quietinha. E na faculdade todo mundo me chama de pastora. E eu ouço com carinho, né? Aham. E eu me lembro que eu cheguei para a aula e os alunos estavam lá com o microfone na mão e me convidaram para cantar. Eu falei assim, gente, por favor, não canto, né? Ah, não, pastora, canta. É porque é o timbre da voz, aí eles pensaram. Eu cantei um hino que conta a minha história, né? Cicatrizes, da Bruna Carla. E quando eu cantei, eu vi assim que verdadeiramente o Senhor me colocou ali com um propósito. Então, assim, foi uma coisa que eu queria ficar mais em off. E o Senhor, ele disse assim, por Chamou. um acaso se pode pegar uma candeia e esconder debaixo de uma mesa? Não tem como. Não tem como. Se você é chamado, as pessoas já olham para você e falam, ali vai um crente. É. Não tem explicação. E isso é uma maneira de um respeito também, né, da parte deles, assim, de colocar a senhora, né, num ambiente, mas que levar também aquilo que a senhora carrega, né, que é a palavra do Senhor. Amém. Então, Glória a muitas Deus. pessoas já olham. As pessoas olhou, eu penso, né? Olharam assim, não, ela é É missionária, cantora. ou cantora, ou pregadora. Então vamos trazer ela aqui para ela ficar à vontade também. Isso foi muito bonito da parte deles, né? Dar essa E lá, oportunidade também. lá na faculdade tem um ambiente profético. Uhum. Eu não sou a única cristã lá, tem outros que professam a mesma fé em Cristo. E eu acho muito bonito que esses dias eu cheguei e estava escrito lá, Jesus está voltando. Nossa, E realmente, Jesus está voltando. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo. O evangelho do reino, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, assim, nós sabemos que nós temos que nos capacitar, que nós temos que trabalhar, porque necessitamos, né? Mas
nós nunca podemos perder o foco. O foco é o céu, o Verdade. alvo é o céu. Verdade. E em relação à ministração, eu me lembro, Lu, que eu fui ministrar em um congresso, em uma cidade, não vou falar o nome, mas quando eu estava ministrando, o Senhor ele me mostrou claramente uma visão, uma mulher, e o Senhor me mostrou uma mancha negra, assim, no estômago dela. E o Senhor disse assim para mim, Wátina, toca nela. E quando eu toquei, ela manifestou. Naquela hora, eu recuei um pouco e eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou assim para mim, Wátina, isso aí são trabalhos, obras, e eu preciso desfazer. E essa mulher vai sair daqui hoje curada, liberta. E eu toquei nela, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela caiu, e quando ela levantou, ela falou, eu quero aceitar Jesus. E eu não sabia, mas mais tarde as pessoas falaram para mim que ela tinha uma religião de matriz africana e tal. E eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor me trouxe como porta-voz, pregadora do teu evangelho. Então, assim, para mim, o maior privilégio não é o que vai acontecer, é como as pessoas receberam e se transformaram através da palavra. Então, naquele dia, quando aquela mulher aceitou Jesus, eu fiquei muito impactada, porque ela servia outros deuses, ela tinha outra religião, ela não conhecia Jesus verdadeiramente. Então, ela aceitou Jesus através de uma palavra ministrada por mim, eu tão pequena, mas Jesus Foi a me primeira escolheu. experiência, né, assim, impactante. Porque eu nunca imaginei que uma pessoa fosse para o culto, tendo outra religião. Mas E é o que a aceitar gente, Jesus, né, até. o que a gente tem que entender é que tem muitas pessoas que estão sedentas, Lu. Sim, Elas estão buscando um socorro, um escape para a sua alma. verdade. Tem gente que não dorme bem, tem gente que não come bem, não tem paz na sua casa. Tem pessoas que ela vive uma guerra espiritual muito grande. E aí ela não entende. Então, quando ela vai num culto pentecostal, que eu faço questão de frisar que eu sou pentecostal, eu gosto do poder de Deus e eu prezo para que esse poder permanece através da obediência. Então, quando a pessoa vai, que ele recebe, é único, é diferente. As pessoas que conhecem Jesus verdadeiramente não conseguem caminhar sem ele. Verdade. E assim, o que Jesus tem feito, né, na sua vida, através do testemunho que a gente está ouvindo aqui agora, é maravilhoso, né? E foi maravilhoso, maravilhoso. E uma das coisas também que Deus fez é que Deus tirou, né, você daqui e colocou você em um lugar que você nem imaginava, que era Nunca. Israel, né? Essa experiência foi linda, né, Essa missionário? experiência. Né? Elu, eu nunca imaginei que eu iria pisar em Israel, na Terra Santa. Eu nunca imaginei, não estava assim nos meus planos, mas a Bíblia diz que Deus, os pensamentos dele ao nosso respeito é maior do que os nossos, né? Sim. E eu comecei a cursar teologia e eu fiz teologia com um mestre muito renomado, o apóstolo Pedro Medina. E quando eu estava cursando, eu recebi muitas revelações através da palavra. E abriu-se um convite para estar em Israel. Eu, já amando a palavra, mergulhando na Bíblia, aí eu falei assim, Senhor, será uma experiência única. Vai ser tocar na Bíblia, tocar na história. E foi lindo, foi um presente, foi magnífico e aprendi muito. E é muito impactante assim como Deus cumpre a palavra dele na nossa vida. Basta a gente se colocar na posição, né, que muitas vezes a gente pensa assim que nem merece. E na verdade Verdade. a gente não merece mesmo. A É a glória dele. misericórdia dele sobre a nossa vida, né? E assim, conta um pouco assim, falando também do testemunho, né, da senhora, mas trazendo o que a senhora vive hoje, né? Como conciliar a vida de missionária, pregadora, com a faculdade, com o empreendedorismo, que depois você vai falar, né? Amém. Sobre o seu
empreendedorismo e como conciliar essas coisas assim e dar conta, né? Porque é dificuldade, né? A É. gente sabe que tem muitas, Lu, muitas eu tinha uma barreiras. vida muito pacata, Uhum. tranquila. E assim, eu sempre tive empresa, mas eu era da empresa para casa e igreja, e era muito tranquilo. Agora, com a faculdade, com a empresa e também com o ministério, Compromisso na igreja, né? ficou uma rotina, mas acelerada. A minha mãe, ela fala muito, o Atna desacelera. Mas eu falei, mãe, se eu não acelerar, eu não dou conta de fazer tudo. Mas eu Uhum. sou muito dedicada, disciplinada, eu gosto da minha rotina e para mim foi um presente. Eu não imaginava cursar jamais direito. Aí eu tive uma amiga, professora. Lu me incentivou muito. A Lu falou assim, arte Verdade. na direita é sua cara. Foi. Eu falei assim, pois é, pois então eu vou ter que me blindar de coragem também, porque direita é para gente corajoso. Quando eu cheguei na faculdade, meu coordenador falou assim, você gosta de briga? Aí eu falei, não. Cursar hoje direito, eu recebi uma palavra, né? Eu, eu, eu já amava as leis e eu tinha muito respaldo bíblico. E assim, eu Sim. ficava prestando atenção. A Bíblia, ela é um livro de leis, né? E a sociedade, muito das leis hoje, elas são vindas da Bíblia. Sim. E eu me lembro que eu cursei agora criminologia e misturou a religião com o Com direito. direito. E o professor ele me perguntou assim, Wagner, você que é teóloga, que você que é cristã, me explica aí o que levou Caim a matar Abel. Eu falei assim, professor, não era só inveja. Venhamos e convenhamos. Não era só inveja. Por quê? Porque eu posso ter inveja de alguém e não fazer nada com a pessoa. Uhum. Mas a partir do momento que eu tenho inveja e vem em mim um sentimento maligno, faccioso de executar um crime, aí já abre um precedente já para um caráter distorcido. Quem é que faz isso? O inimigo, o maligno. Então, assim, eu enfatizei essa tese. Eu falei assim, professor, não era só inveja. É. Foi algo maior. Ele queria o lugar do irmão dele, ele queria as mesmas honras do irmão dele, ele que Deus tratasse ele igual cuidava de Abel. Ele queria ser da mesma forma como Abel. E não tem Uhum. como. Deus ele não faz formas iguais. Até as nossas digitais, elas são diferentes. Sim. Então, eu aprendi muito no direito e conciliar essa rotina toda hoje é Uhum. um privilégio, é uma É. satisfação e eu estou amando. Aí, como é assim a sua rotina na igreja, né? Participa normalmente, mesmo estudando? Qual é o seu papel lá na, Participo. é, e qual ministério, né, que você está congregando lá em Redenção? Hoje, atualmente, Lu, eu estou congregando na Igreja Tabernáculo de Deus, Uhum. né? Reverendo Antônio Luiz Barbosa. Que an- E aprovei o Senhor, debaixo de uma submissão muito grande, eu retornar à minha casa, a Uhum. Tabernáculo de Deus. E sou uma amada, sou respeitada para a glória de Deus no meu ministério. E sigo uma rotina, tendo minhas Uhum. agendas, estou nas ceias, estou nos cultos quando não tem aula na faculdade, nas convenções, nas festas do meu ministério. Uhum. Estou sempre presente para a glória de Deus. Uhum. Irmão Atna, para finalizar, porque tem mais, né? Vamos deixar os nossos seguidores aí com vontade de ouvi-la, né? Mais vezes aqui. Eu tenho certeza que você virá falar também sobre a sua rotina na faculdade, as suas dificuldades que você teve no início, e também sobre o teu empreendedorismo. Então, você virá mais vezes aqui e também falar do amor de Deus, que também tem muita coisa, né? Aqui só foi como eu estou dizendo para vocês, aqui nesses primeiros episódios, a gente só está ensaiando, né? Muitas coisas virão aí desses primeiros convidados, né? Então não vai ser só essa primeira vez.
E o que que a senhora diz? Eu queria muito que a senhora desse um recado para mulheres, mães, né, empreendedoras, cristãs, que às vezes carregam um lar sozinha, mas que através da palavra, através da caminhada com Jesus, vence todas as coisas. Então eu queria que a senhora falasse assim, desse um recado, na verdade, de incentivo, porque muitas mulheres param no meio do caminho, né? Conciliar os estudos, a faculdade. É primeira coisa, amar Jesus sobre todas as coisas. Ame Jesus e procure, quando você acordar de manhã, pergunte para ele, Senhor, o que que eu vou conquistar hoje? Eu falei isso no primeiro podcast com Foi. você, que eu acordo todos os dias pensando em conquistar. Você tem que conquistar. Você tem que conquistar nos seus estudos, você tem que conquistar como mulher, sua Confiança, né? independência, ter autoestima, você tem Autoconfiança. que ter coragem. Verdade. Então, assim, procure conquistar alguma coisa durante o seu dia, durante sua vida, e trace uma meta. E não tema. A Bíblia diz 366 vezes, não temas. Então, não tenha medo. Se der medo, vai com medo mesmo. E nunca, nunca, nunca comece seu dia sem orar. É, verdade. Então, a oração é a Chave da chave é vitória. a chave da vitória, né, irmão Átila? E assim, carregar, né, a responsabilidade, né, de casa não é fácil. E conciliar isso é um privilégio para nós estar, né, vencendo. Nós que somos mulheres, que muitas vezes a responsabilidade é toda para nós, né? E isso com Jesus é maravilhoso, é melhor ainda, né? É verdade. Com Jesus, tudo passa. É, Seja vale, seja deserto, seja prova, com Jesus tudo passa. Eu me lembro que em 2023 eu vivi uma experiência muito dolorosa. Você que é minha amiga, me acompanhou de perto. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu tenho mais motivos para chorar do que para sorrir. Mas eu escolhi sorrir. sim, E eu sou muito difícil de desistir dos meus sonhos. E quando eu sonho, Deus sonha comigo. E eu digo para todas, e todos que vão assistir esse podcast, Lu, amém, nunca deixe de sorrir. amém, Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. E uma verdade. das coisas que ele quer destruir é a tua alegria. Sorria, porque Cristo te faz sorrir todos os dias. E muitas vezes a gente tem que tomar decisões. E decisão, quando é para crescimento, não tenha medo, né, irmão Átila, missionário Átila? Não tenha medo. Se for para o teu crescimento, né, seja mulher ou homem, mas nós estamos enfatizando aqui a mulher, porque parece que tudo é tem mais dificuldade quando se trata de nós mulheres, né? Mas quando nós somos fortes, a gente vence. Eu costumo dizer, essa frase ela é minha, tá, Lu? Eu costumo dizer que nada, nada, nada para você vai ser fácil. Mas sabe o que é incrível? É que tudo vai acontecer. Se você traçar uma meta, se você tiver um sonho, se você buscar um objetivo e você não desistir. Eu me lembro que eu ouvi uma professora falando na faculdade recentemente. Ela falou assim: não desiste daquilo que tu pensa todo dia. Se você não desistir, vai acontecer. O incrível é que tudo acontece. Verdade. Bom, chegamos ao final, Ai, que do nosso pena, Lu. episódio. Depois a missionária Watna virá aqui para falar mais de Jesus, né? Falar do que Deus tem feito na vida dela. E Amém. desde já, Deixa em eu pegar aqui na tua mão, Lu. Antes dela me dizer. nome de Jesus. Amém. E esse espaço é nosso, é da nossa comunidade. E é enfatizar também o que a gente tem aqui, que é a nossa gente, né? Mostrar para outras pessoas que aqui tem pessoas inteligentes, que aqui tem pessoas de fé. E, e mostrar também a nossa cultura, né? O que tem de melhor aqui. Essa é a minha intuição.
porque a gente mora aqui no sul do Pará, bem lá na ponta, né? Então, a gente está aprendendo aqui nesse espaço, mas aprendendo juntamente com vocês. Então, esses primeiros convidados aqui, que a senhora é a terceira, né? A gente só tem a agradecer por vocês toparem, né? E saber que isso aqui vai levar nome, não só meu, mas da nossa comunidade. Com certeza. E de E Deus chegou no também. Pará, brilhou. Amém. É um povo Então, eu diferenciado. quero um comentário de uma seguidora nossa, a Noemi, que ela diz assim: parabéns, meninas, vocês são demais. Muito obrigada, Noemi, que Deus possa abençoar a sua vida. E desde já, muito obrigada, irmão, missionário Atna, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada com Ele e na faculdade, nos seus negócios, e que Deus possa traçar a meta, né, positiva em sua vida, tá bom? Amém. Lu, eu também faço minhas suas palavras, sabe? Que você prospere, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. E eu fiquei impactada com teu sonho Amém. gigantesco. Amém. E Deus fez acontecer isso aqui. Não tenho Verdade. dúvida que Jesus, ele é na sua vida. Amém. E nessa caminhada, que Deus te dê força, Amém. que Deus te dê autoridade, porque isso aqui tem que ter garra Tem. para fazer. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu quero dizer para todos que vão nos assistir que não desista, que uma mãe, mulher solo, professora, acreditou, estudou, porque isso aqui tudo tem um lado técnico. Sim, desde Então, 2023. desde 2023, você se capacitando. Eu acompanhei de perto, Sim. roteiro, Iluminação, equipe. equipe, Lucas, Então, Nátila, Maria Eduarda, Luana, que está longe, minha filha, mas sempre torceu por nós aqui também. Isso aqui é gigantesco, é maravilhoso. Então, a gente não tem dúvida que é Deus na sua vida, é Deus na sua história e é Deus soprando o seu nome, Amém. com certeza. Nosso nome, né? Amém. E antes de finalizar, eu quero dar um spoilerzinho, né? A gente vai falar mais sobre esse projeto logo mais em um pequeno documentário falando sobre como foi a nossa trajetória desde 2023, né? Falando até aqui, aonde a gente chegou, para depois também contar as melhorias, né? Porque a gente está aprendendo, como eu disse para vocês, mas com fé em Deus a gente vai melhorar. E assim, eu quero dizer para vocês, pedir para vocês nos seguirem, né? A gente está aprendendo, mas a gente está tendo coragem. É isso que importa, né? A gente ter coragem, principalmente para fazer algo que para a nossa comunidade, né? Eu creio que a nossa comunidade vai olhar para esse projeto, né? Então, siga nas redes sociais, Cast com a Lu, é muito fácil, @Cast com a Lu, tá bom? E se inscreva no canal do YouTube, que é muito importante, pessoal, é muito importante mesmo. Cast com a Lu também é muito fácil, tá bom? E muito obrigada, irmão Atna, mais uma Obrigada, Lu. vez. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal.